E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui mais uma vez juntos estudando a consolidação normativa judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Estará presente no seu edital, no seu futuro edital TJ Rio Grande do Sul. Nós estamos continuando então a discussão sobre a consolidação normativa. O tema do nosso vídeo de hoje é o tópico 3. Onde nós vamos tratar sobre as informações da central de mandados referente aos artigos 288 ao 291. Poucos artigos no vídeo de hoje, mas muito importantes, ok? Lembrá-los também que lá no nosso site www.eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 160 questões referente à legislação específica TJ Rio Grande do Sul. Lá você verifica todos os artigos que serão contemplados no nosso curso em relação à criação das questões, o número de aulas, a data de disponibilização de cada uma das aulas, tá bom? Vamos então falar sobre central de mandados? A central de mandados está prevista no artigo 288 e baseia-se em um sistema racionalizador da atividade dos oficiais de justiça e destina-se ao recebimento, à distribuição, ao controle e à devolução dos mandados judiciais. É justamente uma central, um local que facilita a desenvoltura dos mandatos, tanto receber mandados, distribuí-los, controlar o número de mandados, devolver esses mandados judiciais. A criação da central de mandados é muito importante para a desburocratização do processo, racionalizando a atividade dos oficiais de justiça. Tá bom? A criação somente ocorrerá nas comarcas de grande porte, servidas pelo sistema informatizado, mediante solicitação do diretor do foro, dirigida ao Conselho da Magistratura, ouvida a corregedoria sobre a conveniência e a necessidade. Então aqui nós temos muitas informações importantes. Primeiro, para que haja central de mandados, somente nas comarcas de grande porte. Precisa ali ter um sistema informatizado. Quem solicita a criação? Diretor do foro. Ele dirige essa solicitação ao Conselho de Magistratura, que vai ouvir a corregedoria sobre ser conveniente ou não, se é necessário ou não a criação dessa central de mandados. Tá bom? Parágrafo 1º. Artigo 289. Tratando-se de órgão auxiliar da direção do foro, então, uma das características da central de mandados é que é um órgão auxiliar da direção do foro. Cabe zelar pelo efetivo cumprimento dos mandados, mantendo estatísticas e relatórios de produção, no mínimo mensais. Então, olha, sendo um órgão auxiliar, a central de mandados precisa ter um controle do que está entrando, do que está saindo, né? Como está sendo a distribuição. Esses relatórios são mensais, é um relatório de produção. Para efeitos da distribuição, os oficiais de justiça ficarão lotados junto à central, até mesmo para facilitar o trabalho, e serão designados por zona territorial, segundo escala determinada pela direção do foro. Tá? A direção do foro poderá manifestar-se sobre a designação de oficiais de justiça para atuarem exclusivamente em determinadas varas ou sobre a exclusão de varas do sistema centralizado. Então, cabe à direção do foro organizar como será feito esse trabalho através dos oficiais de justiça. Tá? Alguns oficiais vão atuar exclusivamente em algumas varas, outras não. Não é? Como vai ser a divisão por zona territorial, através da escala, como será montada essa escala, cabendo então a essa direção do foro. A central de mandados receberá em carga os mandados encaminhados pelos cartórios e os distribuirá entre os oficiais de justiça através do sistema de computação de dados. Por isso a necessidade de ter o sistema informatizado. Mediante registros individuais de carga, observar os critérios de zoneamento, ou seja, para a zona tal, qual oficial está disponível para aquela localidade. A ele será distribuído. Então, sempre observando os critérios de zoneamento.
A central de mandados fornecerá aos oficiais, no mínimo mensalmente, o relatório de mandados não cumpridos no prazo. Olha só, mais uma vez a previsão de relatórios mensais, bem como afixará os relatórios mensais por período razoável, para que tenha um tempo hábil de verificação. Recebidos os mandados devolvidos pelos oficiais de justiça, a central deverá proceder à entrega dos mesmos aos cartórios de origem sob protocolo. A necessidade do protocolo é para garantir o controle desses mandados devolvidos pelos oficiais de justiça. Não é? O protocolo ele é útil para controlar esses mandados devolvidos. Bem, reputando necessário, o juiz de direito, diretor do foro, indicará servidor para exercer a chefia da central de mandados, a ser designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, a central de mandados vai ter um servidor-chefe que vai ser designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. A esse chefe será incumbida todas as atribuições previstas no 289, que nós já vimos. Ainda, atenção, fiscalizar o comparecimento obrigatório dos oficiais de justiça e demais funcionários que atuem no órgão, comunicando à direção do foro os casos de faltas e atrasos. Ele é o chefe, ele controla quem está indo, quem não está. Procede à verificação e à periódica cobrança dos mandados não cumpridos, tempestivamente, ou seja, no tempo que deveria ser cumpridos, efetuando intimações para sua devolução no prazo estipulado pela direção do foro ou determinado especificamente pelo juízo de origem. Sugere à direção do foro a escala de plantão dos oficiais de justiça e atender pessoalmente aos casos urgentes no impedimento eventual do plantonista. Então, esse chefe da direção do foro, ele vai ser como a última opção se houver impedimento do plantonista naquele foro. Cumprir outras atribuições, então aqui não se esgota as atribuições previstas nessa consolidação normativa. Artigo 291. À direção do foro caberá, através de provimento, baixar normas complementares, em especial no que se refere ao prazo regular de cumprimento dos mandados, substituição em razão de férias e afastamentos, definição e delimitação de zonas no território da comarca, com a respectiva lotação dos oficiais de justiça, escala e exercício do plantão, além de outras especificações que visem a execução do disposto nesta seção. Esse artigo 291, não tão importante, traz para nós a informação de que, através de provimento, normas complementares poderão ser dispostas pela direção do foro para o cumprimento daquilo que for necessário em relação à central de mandados, tá bom? Então, normas complementares poderão existir. Tá certo, pessoal? Nós fechamos então o vídeo de hoje. Olha só o tanto de coisa que tem pra gente discutir. E o curso vai ser gratuito. O que é pago é só o curso de questões, que tá muito baratinho. Passe lá e adquira o nosso curso para você se preparar de forma antecipada. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, curtam o vídeo para incentivar aqui o professor. Até mais!